Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tagarelar, esse espaço que nasceu de uma vontade de uma menina de entrevistar e que agora tem dado voz a todas as mulheres que por aqui passam. Hoje eu trago aqui uma amiga, uma pessoa que eu tenho o prazer de chamar de amiga, que é a Geraldine, mas que eu não vou apresentá-la, vou deixar que ela se apresente, eu só vou dizer que ela é a gringa polenteira que faz a polenta mais gostosa que eu já comi na minha vida. Eu vou chamar ela aqui hoje. Geraldine, seja bem-vinda, meu bem. Oi, Aline, tudo bem? É Tudo. um prazer enorme estar aqui. É, é uma honra ter sido convidada por ti, né? Já estou acompanhando o Tagarelar aí, que está caminhando já, esse projeto bem legal. E, bom, estou muito feliz. É meu primeiro podcast, então estou um pouco nervosa, mas vou me apresentar um pouco, então. Eu sou a Geraldine, tenho 39 anos, sou mãe da Lorena e da Olivia. Sou uma leitora ávida, adoro ler, gosto de cozinhar, como a Aline falou, né? Que sou uma gringa polenteira e gosto de estar rodeada dos meus amigos, né? Então acho que até por conta disso que a gente acabou se conhecendo, né, Aline? Sim. Pode falar. E assim, Gera, claro que tu tá dando um resumo, a gente, como que a gente se apresenta, né? A gente faz um resumo, porque tu é múltipla, e assim, se eu fosse te apresentar, eu falaria também mais milhares de coisas para além da polenta, é claro. Mas uma coisa que me chama muita atenção e que é uma temática assim que eu quero muito trazer para cá, porque a gente pouco fala, e aqui nesse espaço do Tagarelar ninguém ainda trouxe, né? Que é a temática dinheiro para nós mulheres. E eu sei, né? E a Gira abriu muitas portas em mim, assim, e mexeu em lugares que, nossa, me causou muita raiva na época, mas que hoje eu vejo, nossa, e eu lembro muito de ti. Gira, eu quero saber, assim, como que começou a tua relação com o dinheiro? Tá bom. Então, falando um pouco sobre isso, né, e aí pegando o gancho, eu trabalho como consultora de gestão empresarial, então eu trabalho com dinheiro dentro de empresas e também faço um trabalho do qual a Aline, né, foi minha cobaia aí para eu conseguir fazer esse filho nascer, que é um trabalho de olhar, né, para a relação que as pessoas têm com o dinheiro e, enfim, trilhar um caminho, entender quais são os desejos, os objetivos de cada um e ajudar as pessoas a atingirem esses objetivos, que eu faço isso através de uma mentoria, que é algo muito artesanal e pensado para cada um, né? Mas como que começou tudo isso, né? Eu acho que a minha relação com o dinheiro, ela começa de criança. Eu lembro muito da minha avó, de ser uma pessoa que, apesar de não ter estudado muito, né, porque naquela época as pessoas não tinham muito acesso ao estudo, eu ficava impressionada de como a minha avó, ela fazia cálculos matemáticos muito rápido. Eu ia no supermercado com ela e ela dizia assim, ela não falava, a banana aumentou tantos cruzeiros naquela época, né? Ela falava assim, a banana aumentou 15% e ficava, meu Deus, eu era criança, como é que ela consegue fazer conta percentual tão rápida, sabe? E ela era uma pessoa assim que pensava no dinheiro e tinha uma relação boa com o dinheiro, porque ela tinha essa noção, apesar de não ter estudado, de economia, de gastos, né? E a minha mãe também tem isso muito presente. Então, isso sempre foi um assunto na minha casa, né? Então, eu tenho um irmão, né? E a gente estava sempre inserido nessa conversa, né? Ah, estamos gastando tanto, é, a gente precisa economizar tanto para um objetivo que a gente tinha, comprar alguma coisa, mudar de casa, enfim. Então, era um assunto que permeava a minha vida, né? Desde lá do comecinho. Aí depois disso eu acabei cursando engenharia química, né, que não tem absolutamente nada a ver se a gente olhar assim, né, num olhar assim, né, não muito apurado, porque tu pensa, nossa, química, né? Mas a engenharia me fez
trabalhar muito raciocínio lógico. E aí me levou para um caminho de olhar, né, para indicadores financeiros, para pensar nas finanças dentro de empresas. Só que eu fiquei, né, isso é o meu trabalho também, é parte do meu trabalho, né, hoje, mas eu pensava assim, putz, tem muita gente no mundo, né, que não nutre uma boa relação com o dinheiro. E é difícil, né, a gente pensar em o que que nos atravessa e por que que às vezes não é uma questão tipo, eu quero economizar, né? Mas por que que eu quero economizar? O que que eu quero fazer com esse dinheiro, sabe? Então, isso começou a me intrigar muito. Então, foi um assunto que eu comecei, putz, quero trabalhar com isso, quero ajudar, né, as pessoas que não conseguem tirar os seus objetivos do papel porque as finanças não estão contribuindo para isso. Então, como é que eu posso ajudar a trilhar esse caminho de uma forma não só racional, mas também trazer o emocional, porque ele tá ali nesse jogo, ele faz parte, né, de tudo isso. Então foi mais ou menos assim. Não, ótimo, muito bom te ouvir. E assim, eu me lembro, tem muita coisa aqui pipocando assim na minha cabeça, que nem umas abas aqui, né? E assim, me lembro muito de conversar contigo, porque eu vim de uma criação, assim, onde o dinheiro é muito assim, ó. Não teve escassez, meus pais, assim, mas era aquela coisa muito assim, ó. O valor da pessoa estava muito ligado ao que ela possuía, né? E principalmente Sim. meu pai, assim, né? Então eu cresci com aquela coisa, é muito interessante isso, de eu achava que a pessoa só tinha valor se ela fosse algo, se ela tivesse algo. E nesse meio do caminho eu me perdi muito. E eu cheguei a pegar uma implicância com o dinheiro e me lembro de conversar contigo sobre isso, né? E como é interessante o fato de, tipo assim, fazer as pazes com o dinheiro é também fazer as pazes com essa história, né? Então, como que a gente faz quando a gente entra numa relação, né, um relacionamento afetivo, onde a pessoa vem com uma outra história. Como que foi pra ti, né, no teu relacionamento? Porque tu veio com a tua história. Como que foi juntar com uma outra história de dinheiro, assim, com o dinheiro? Eu acho que para mim, na verdade, o dinheiro ele é um meio para a gente, enfim, fazer muitas coisas, né? E mais do que a relação de cada um com o dinheiro, porque numa relação afetiva, né, ele faz parte, ele tá ali e ele compõe, porque as pessoas têm entendimentos diferentes sobre o tamanho ou o que que esse dinheiro ocupa na sua vida e como ele deve ser utilizado, né? Mas hoje eu penso que eu tive a sorte, não sei se posso chamar de sorte, né? Mas de encontrar uma pessoa, que é o meu marido, o Fábio, que a gente tem alinhamentos muito parecidos sobre dinheiro. Então, para mim, não foi complicado. Eu não me relacionei afetivamente com uma pessoa que tinha, por exemplo, uma pessoa muito gastona e eu ser mão de vaca, sabe? Então, porque aí eu vejo que rolam impasses e já conversei com pessoas né, e já avaliei, enfim, analisei pessoas que têm relacionamentos assim. E aí, então eu não tive isso no meu relacionamento, né? Mas quando acontece isso, o que que eu penso? Eu penso que nada funciona sem uma boa conversa, né? E mais do que o dinheiro, porque o dinheiro é um meio para a gente atingir os nossos objetivos, é pensar que caminho, né, tu quer trilhar junto com essa pessoa, que objetivos vocês têm em comum. Porque quando a gente tem esses objetivos, né, tanto nosso, né, pessoalmente falando, mas como, né, de um casal, né, ou com quem quer que a gente se relacione, né, de repente a gente tem outros relacionamentos com os pais, que têm objetivos Claro, juntos, né, eu penso que está muito mais alinhado a quais objetivos a gente quer conquistar juntos, né, claro. porque o dinheiro é isso, ele vem para a gente tipo, alcançar nossos sonhos, né? E quando a gente sabe onde a gente quer chegar, é mais fácil.
quando a gente não sabe onde quer ir, ninguém está trabalhando para assim, né, com um intuito, com um objetivo em comum. Tá cada um fazendo o que acha que tem que ser feito sem muito direcionamento, né? Acho Sim. que ter esse direcionamento numa boa conversa, né, trazer isso, né, para para uma discussão, né, saudável, eu acho que é o que alinha, né, esses relacionamentos para que o dinheiro seja só um meio de a gente atingir objetivos em comum, nada mais do que isso, que ele não tenha um peso, sabe, maior do que ele tem que ter. Nossa, e assim, essa parte de tu conseguir olhar para esse lado, porque, né, tu, como tu disse, tu fez uma graduação super, né, muito mais racional, mas para vir para esse lado de entender, assim, a parte das emoções, né, o que tá por trás, assim, isso é mais recente? Isso é bem mais recente. É, eu acho que muito disso foi despertado através da maternidade, para mim. Porque eu digo que eu sou uma pessoa de exatas e eu uso a lógica, e é quase que algo muito cartesiano, a gente fala que é conta, é matemático, um mais um é dois e pronto, sabe? Não tem muita né, manobra aí. Mas quando a gente vai para um assunto como dinheiro, não é só isso. Então eu comecei a ver que a maternidade me trouxe isso, poxa, como criar crianças? Nossa. Né? Não existe um padrão de funcionamento, não existe receita de bolo. O que funciona para um não funciona para o outro. E, e não é só as coisas práticas da vida de criar uma criança. A criança te apresenta desafios psicológicos de como lidar com sentimentos, como conduzir as coisas. E aí eu comecei a mergulhar nisso. Quando eu comecei a mergulhar, né, em olhar para as minhas filhas de uma forma diferente e tentar entender essas demandas que elas traziam, que elas trazem, continuam trazendo diariamente, de como lidar, né, com os sentimentos e como quais são as reações que a gente tem frente às nossas emoções, eu comecei a ver que isso permeia absolutamente tudo na nossa vida, né? E acho que um outro portal que se abriu para mim foi ter feito o espelho junto contigo, né? De sentir no corpo as nossas emoções. E acho que ali abriu para mim um canal, né? De que de um entendimento de que as emoções elas mexem com a gente em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Então, seria muito ingênuo da minha parte achar que o dinheiro e olhar para as nossas finanças não está envolvendo emoção, né? Nossa, que demais Porque ouvir isso. Que demais perceber esse canal que se abriu em ti, assim, com a maternidade, né? Esse mergulho que tu deu profundo na maternidade, mas conectando o dinheiro, porque é como se a gente separasse essas duas coisas, é igual a gente separa a cabeça e o corpo. é, não dá. Não tem como, né? E tu, como mulher, assim, né? Tu percebeu alguma diferença para ti, assim, né? No mercado de trabalho, nessa, né? Na relação com o mercado depois que se tornou mãe? Ah, muita diferença. Eu acho que eu penso que a gente começa a valorizar outras coisas, né? Uma vez que a gente se torna mãe, e que o dinheiro ele é importante, né? Então, o mercado de trabalho, né, pagando lá o salário, enfim, ou a tua remuneração da forma que seja, ele é importante, né? Mas surge um outro elemento, e aí que é o filho, o relacionamento com os filhos, e como equilibrar isso, Nossa. né? Como ser mãe, mas a partir de um desejo que era meu de continuar no mercado, de continuar atuando profissionalmente, como é que eu junto essas coisas? Como é que eu equilibro esses meus papéis? Para que eu, né, também esteja satisfeita com a vida que eu tô levando, né? E, e aí a gente chega em impasses, né, de como o mercado ele tá engatinhando ainda no para
para ter espaço para mulheres que também assumem, né, a maternidade, né, que entram nessa jornada da maternidade. E como tem pouca empatia, né, das pessoas no mercado de trabalho, ou pelo menos eu falo das minhas experiências, né, Uhum. para entender esse novo momento que a gente vive. E que muitas pessoas acham que está conectadas, tipo, a uma falta que a pessoa não vai ser mais produtiva, Uhum. porque está com a cabeça em outro lugar, porque tem novas demandas. Mas eu acredito que a maternidade, ela deixa a gente mais produtiva, mais criativa, Sim, principalmente, sim, né? Então, eu sempre falo que eu tive a oportunidade de ser mãe 2 vezes. E eu noto em mim, com a maternidade, vem um boom de criatividade, ideias novas e muitas coisas que eu quero colocar em prática e que ideias legais, né? Assim como a mentoria, elas sim, nasceram disso. Isso compôs esse processo. A maternidade, ela fez parte. Acho que ela foi o gatilho, sabe? sim, Em- né? sem dúvida. Então, É muito interessante, né, Gera? Porque eu fiquei pensando agora quando tu falou isso, mas que tem uma coisa, né? Que é assim, tu só consegue colocar em prática porque sim, surge uma abundância dentro da gente de energia, de ideia, de criação, mas quando a gente não tá sobrecarregada, né? Exausta, né? Isso é uma das coisas que eu anotei aqui para te perguntar em relação à maternidade, assim, né? Não tem como a gente equilibrar os pratinhos, né? Mas a questão rede de apoio, divisão de tarefas justa dentro de casa faz toda a diferença, né? E eu me lembrei, por isso que eu anotei aqui, né, que tu, lá no começo da tua primeira filha, tu trabalhou um tempo, né? E teu companheiro que ficou com ela mais, né, a maior parte do tempo. Cara, aquilo eu achei muito poderoso, sabe? Tu ter a tua oportunidade de seguir, porque tinha alguém ali, que é o pai da criança, cuidando dela para tu seguir, sabe? Achei aquilo tão potente. eu olho para essa história, né, e eu fico feliz, né, de ter tido essa possibilidade e de estar dividindo, né, essa jornada com alguém que entende isso, né, e que é meu backup, e que me dá suporte e que me incentiva a eu buscar essa individualidade, né? E que entende que eu não virei mãe apenas. A gente agregou mais uma função aqui nesse nosso contexto e que os dois estão trabalhando juntos, né? Isso. Para que e que, claro, eu digo que esse equilíbrio ele não é perfeito. A gente não tá com os pratinhos ali da balança sempre Uhum. iguais. Então, existiram momentos em que eu tive que, por exemplo, abraçar mais coisas para que ele pudesse também desenvolver os projetos dele, mas é um equilíbrio dinâmico, né? Faz parte da Então, vida. então isso é muito importante. Hoje eu vejo o quão difícil, até olhando para pessoas que eu conheço, que são mães solo, como é difícil. Que eu fico imaginando a força, né? Tudo que essa pessoa precisa ter, né, para conseguir dar conta, né? E que a gente não dá conta de tudo, né? Mas para conseguir fazer pelo menos o mínimo, né? Nossa, Sem ajuda, né? não tem Então, como. claro, não é só o parceiro, não tem como. Não tem Definitivamente como. eu não vejo, não tem como, né? Mas uma rede de apoio, alguém, né, pessoas que possam te dar um suporte. E eu digo assim, ó, nem só nas tarefas, mas até de alguma forma, de uma forma emocional, sabe? Às vezes tu precisa que alguém olhe para ti. Olhe, não é assim, ó, não precisa lavar a louça, nem lavar roupa, Uh-uh. conversa comigo, me olha não como mãe, como mulher, me pergunta Mulher. coisas não sobre filhos, mas olha para Isso! mim, Porque é muito difícil tu conversar com uma mulher né? mãe e conversar sem ser o assunto filho, né? A gente sabe, é muito É muito difícil. difícil. Porque tudo acaba girando, principalmente quando as duas são mães, né? E eu fiquei pensando assim, como que uma mulher hoje, né, que é mãe solo, e a gente tem algumas nos ouvindo, porque
infelizmente é uma realidade, como que essa mulher hoje, assim, que com uma pouquíssima, às vezes, rede de apoio, consegue olhar para a relação, a sua relação com o dinheiro e pensar, sabe, e fazer uma reserva, né? De onde começar, né? Eu te pergunto hoje, dentro dessa realidade. Sim, olha, é complicado, porque eu penso que isso é uma coisa que a gente não é educado, em nenhum momento, e ninguém, nem mulheres, nem homens, para olhar para o dinheiro, né? Dinheiro é tabu, muitas pessoas acham que dinheiro é sujo, que tu não, que é indigno, enfim, né? A gente, acho que no geral, as pessoas não têm um relacionamento legal com o dinheiro. Ou não tem relação, não é que é bom ou ruim, mas não olha para isso, né? Uhum. E eu penso que uma mãe solo, né, que tem tantas demandas, é muito complexo. Eu acho que isso acaba acontecendo, infelizmente, num momento em que o dinheiro passa a ser um ponto de dificuldade em todas aquelas demandas, em todos aqueles pratinhos que a gente tem que tentar equilibrar, né? Então, a hora que esse prato acaba caindo, né? Que é uma hora que de repente tu se vê com um mal de grana ou com alguma dívida, é aí que a pessoa acende uma luz vermelha para ela começar a olhar para aquilo, né? Então, eu acho que tem duas formas que eu vejo dessas coisas acontecerem. É a gente, eu como mulher, né? Como mulher, até como mãe, né? Mas principalmente como mulher, falar sobre isso, né? Com outras mulheres, disseminar sobre educação financeira, né? Com trazer para a roda de conversa de mulheres. Porque dinheiro também não era assunto de mulher. E a gente sabe que não faz muito tempo que dinheiro virou assunto de mulher, né? Muito recente. Então, é recente. Então, trabalhar isso, principalmente com mulheres, para mim é bem especial, porque eu acho que ele faz parte, tem que fazer parte da nossa vida, né? E mesmo que a gente esteja numa relação com, né, se a gente tá sozinha, né, ele é importante porque a gente precisa da nossa independência para a gente poder tomar as nossas decisões, tocar nossos projetos, né, de vida para frente. Mas mesmo num relacionamento, quando a gente está numa relação com alguém, ele também é importante. É importante também porque dentro dessa relação a gente vai ter os nossos desejos, as nossas vontades, e o dinheiro, ele, que nem eu falei antes, ele é o potencializador, ele é uma ferramenta que vai nos permitir trazer, colocar projetos, né, no mundo, e, enfim, que a gente consiga atingir nossos objetivos, ele vai fazer parte disso, né? Sim, Gera, eu acho assim, claro, a gente tá falando, tu, né, fala de um lugar de privilégio por tu ter tido educação financeira lá atrás com a tua avó, porque isso é educação financeira, né? Tu teve Sim, lá, e a tua mãe, e daí ainda tu encontrou um companheiro que vinha dessa mesma, né? Tudo mais encaixadinho. Então, por isso que eu te perguntei, porque eu penso assim, claro, a gente precisa ouvir em mais lugares falar de dinheiro, né? Isso que tu falou, fechou, assim, escutar mais mulheres como tu, que trazem relação de dinheiro, mas também com a vida, com o todo, assim, como isso é importante, sabe? Então eu fico muito tocada com essa temática, e eu queria te perguntar, assim, uma coisa que eu anotei também, é como uma mulher hoje começa a investir seu dinheiro? O que que é a coisa mais simples que a gente tem hoje, assim, nossa, é que tu sempre fala, assim, fala pra mim, falou assim já, que não é pra ter dinheiro na poupança, né? Né? Então, tipo, o que que tem que fazer agora? Então, eu quero investir meu dinheiro hoje, assim, pra quem tá nos ouvindo, né? O que que a gente faz? O que que é a coisa mais fácil pra investir meu dinheiro agora? então, eu acho que a gente pensa no investimento, né? Acho que antes da gente pensar no investimento, tem coisas que a gente tem que. A gente tem que dar um passo para trás, né? Então, é pensar quais os objetivos, o que que eu desejo, né?
o curto, para o médio, para o longo prazo? Quais são, o que que eu espero atingir? Sei lá, pode ser uma viagem, pode ser comprar uma casa, né? Estabelecer isso, quais são os meus objetivos, né? E, claro, não esquecendo que a gente tratou isso bastante, né? Mas olhar primeiro como eu me relaciono com esse dinheiro, que gatilhos, né, fazem com que eu gaste, ou que eu economize, ou que eu não queira gastar em A ou B, né? Olhar para isso. Estabelecer os meus objetivos, quais são os meus desejos, onde eu quero chegar, né? Porque é isso que é o motor, né? É a força que vai nos, né? Que vai fazer com que a gente trabalhe, economize, é pensar o que que a gente deseja, né? É para isso que a gente está fazendo esforços, né? E antes da gente começar a investir o nosso dinheiro, a gente precisa entender aonde a gente gasta o nosso dinheiro, né? Quais são os recursos que a gente tem? Quais são as receitas? O que entra de dinheiro para a gente? E aonde a gente gasta esse dinheiro? E olhar para esses gastos e entender, né? A gente sabe que tem gastos que ninguém foge, né? Que são gastos da nossa vida, Básico. comida, gastos básicos, né? De vida, e que todos temos. Mas o que está escondido ali no meio que às vezes a gente não enxerga, né? Então, é um trabalho de parar e olhar para isso, olhar cada uma dessas saídas de dinheiro, o que que elas nos dizem, sabe? Porque tem coisas que a gente acaba gastando que não estão ligadas a só gastar o dinheiro, mas elas Aham, estão ali cumprindo uma função, que pode ser, sei lá, estou frustrado, eu como um doce. Estou perfeito, frustrado, saio para perfeito, jantar ou compro uma roupa, né? perfeito. Então, não é porque eu preciso realizar aquele gasto, é porque tem algo dentro de mim que está ali, se materializando no meu orçamento, né? Então, olhar para isso. E quando a gente olha para isso, a gente começa a entender essas coisas, né? Quem nunca estava muito frustrado ou muito bravo e foi no shopping e comprou uma coisa que não Nossa, precisava. E chegou em casa e disse, sério, eu não precisava sim, disso, sim, né? sem dúvida. E aí, quando a gente começa a entender, né, os direcionadores dos nossos gastos, os motivadores daqueles gastos, e adequa e ajusta isso, aí a gente começa a estabelecer é, é, metas de economias, né? E uma vez que eu tenho essas minhas metas de economias, aí eu posso começar a pensar, bom, onde é que eu coloco esse dinheiro, né? E aí eu sempre gosto de dizer que a gente tem desejos, sonhos, né? Vamos olhar aqui como exemplo uma viagem que eu queira fazer, por Uhum. exemplo. Mas a gente nunca pode esquecer, né, que nesse contexto a gente também tem que pensar no nosso futuro. Então, isso ele varia, né, de pessoa para pessoa. Então, eu preciso ter uma reserva. Como é que eu me mantenho no caso de uma emergência acontecer? Isso, Como eu, se tiver uma emergência de saúde, o que que eu faço? Então, isso. eu preciso construir uma reserva, mas ao mesmo tempo pensar nos meus sonhos que eu quero atingir. E claro, essa reserva ela é muito pessoal. Então, eu sou um profissional autônomo, eu tenho mais risco, então eu preciso ter uma reserva maior. Eu sou funcionário público, o risco, né, de eu não ter uma receita é baixo, né? Então, para cada pessoa, a gente estabelece um valor, né? E a gente vai, e com isso, né, tendo os nossos objetivos, tendo a nossa reserva sendo formada, fica mais fácil saber para onde a gente direciona, né? Para que tipo de investimento essa Sim. pessoa vai direcionar. E aí tudo também vai depender do perfil. Por exemplo, eu tenho um perfil mais conservador, eu não gosto de correr muito risco, onde é que eu ponho meu dinheiro, né? Então, tudo está muito conectado ao tipo de pessoa e ao tipo de vida que cada um leva para olhar, né, para o investimento. Sim, o que casa com o que tu disse lá no início, né? É uma coisa que, tipo, na verdade é muito personalizada, eu acho, assim, né? E tudo depende da história daquela pessoa, né? Isso. Que demais, assim. E a gente, uma coisa que eu queria também te perguntar, que
para ver como tudo tá em torno dessa temática de alguma forma, né? E antes eu realmente não conseguia enxergar dessa forma, né? Dessa maneira. Mas eu sei que tu tem uma relação muito amorosa com Londres, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, e dividisse aqui comigo, com a gente, né? Por que que Londres é o teu lugar, assim, amor da vida, assim, né? O que que desperta? O que que tem lá? O que que tem nesse lugar, assim? Ah, tem muita coisa. Nossa, eu nunca tinha viajado para fora do país. E aí eu tive uma oportunidade, né? Acho que nem tu falaste, Aline, num lugar de muito privilégio, né? Então eu sei que eu ocupo esse lugar de muito privilégio. Os meus pais puderam me proporcionar fazer um intercâmbio, né? Então eu estava no meio da faculdade, eu estava numa crise existencial, se era o curso que eu queria seguir ou não queria. E eu sempre gostei de estudar inglês. Então eu estudei inglês desde os 12 anos, eu fazia curso de inglês, esses cursinhos assim, Normal, aham. né, normal. E eu sempre tive muito interesse pela língua inglesa. Então eu sabia que um dia eu queria, né, ter uma experiência fora. Então, naquele momento, né, de indecisão, assim, de continuo nesse curso, não continuo, eu disse, quer saber, vou parar, vou fazer o intercâmbio e vou ver como é que eu me resolvo na minha vida, né, profissional aqui. E fui para Inglaterra, fui para Londres, que eu conheci assim, tipo, sempre que tu pensa, né, para estudar inglês, ou Estados Unidos ou Inglaterra. E eu não Aham. tinha muito interesse na época pelos Estados Unidos, né? E eu sempre gostava muito eu gostei sempre muito da Europa por conta da história e de outras coisas, né, além da língua inglesa. E foi um ano maravilhoso para mim, né? Porque eu sempre digo que foi um ano que eu me senti muito livre, porque eu estava num lugar onde eu quase ninguém me conhecia. Eu fui com uma amiga, então ela era a única pessoa que me conhecia, de fato, Demais. né? E foi onde eu conheci muitas coisas. Eu tive a oportunidade lá, eu trabalhei, né? Eu estudei inglês e trabalhei, então eu tive a oportunidade de conhecer a história do Nossa, lugar, né, de ver com os meus próprios olhos coisas que a gente acaba vendo, né, pela demais. internet, por foto, em filme, né? Então foi muito legal para mim. E eu, de fato, consegui melhorar muito meu inglês lá, né? Então acho que foi uma oportunidade bem interessante, né? Que depois me desencadeou para mim outras oportunidades de emprego, me ajudou, né, em oportunidades de emprego, então foi bem bacana. Mas acho que como experiência de vida foi Foi maravilhoso, demais. assim. E tu trabalhou com o que lá? Eu trabalhava de garçonete, né? E acho que aí entra a questão do dinheiro, porque lá eu era obrigada a administrar meu dinheiro, porque os meus pais, Ah, eles me deram ali o pontapé inicial, né? E aí depois era, bom, tu vai, mas a gente não, tu vai ter uhum. que se virar, assim, ó, não tem Porque era um como, né? ano, né? Era um ano. Eu tinha já trabalhado como estagiária, né, no Brasil, então eu tinha já a experiência de ter um salário, né, e Ah, administrar, mas eu morava na casa dos meus pais, era diferente. Lá claro. era eu e eu, né? E então acho que foi uma experiência de vida muito boa. Então acho que é por isso que eu tenho um carinho enorme por lá, né? E eu conheci meu marido lá. Hã? Não, e o mais engraçado, ele não é de lá. Não, ele é Que brasileiro, de São Paulo. Então a gente se conheceu lá. Então acho que isso, né, alimentou mais ainda esse meu carinho por Londres. E E é tu um acha que lugar tu que te saiu eu bem gosto. nessa primeira vez, assim, que tu cuidou do dinheiro e teve que viver do teu dinheiro? Tu acha que tu te saiu bem nessa primeira experiência de administrar? Eu me saí bem, sim. Acho que o fruto disso, né, e de novo, né, de um lugar de privilégio onde eu não tinha, por exemplo, que mandar dinheiro para casa, porque era o caso de muitas pessoas que eu conheci lá, né? Hum. Eram pessoas que precisavam ajudar a família, eu não precisava, né? Então eu falo que eu reinvesti meu dinheiro em conhecimento, então eu conheci outros lugares, conheci outras culturas, Legal. tudo, né, com
a olhando, né, de alguma forma e fazendo aquele orçamento que eu falei, bom, eu tenho as minhas despesas básicas e eu posso escolher, né, se eu comprava uma coisa supérflua, uma blusa que eu não precisava, um casaquinho Uhum. que não era necessário, ou se eu viajava, né, porque lá, na época que eu fui, era assim, quase que uma blusinha pagava uma passagem de avião para algum lugar. Nossa. Então, isso era muito, sabe, conseguia ver aquele dinheiro assim, era muito fácil de perceber a escolha. Foi uma Eu não escola precisava pra assim, ti. foi maravilhoso. Acho que isso me ajudou muito a pensar em como a gente abdica de, às vezes, coisas que a gente deseja na hora, por algum motivo, para guardar o dinheiro para fazer coisas mais legais, coisas que vão agregar mais para ti, né? Legal isso. Acho que foi bacana isso. Muito legal ouvir isso, assim, abre muitas portinhas, faz a gente ficar refletindo, assim, sabe? Me traz para um outro lugar, assim, de ficar, e é muito bom, né? Isso é muito positivo, embora já não foi, né? Me trouxe muito incômodo. E eu queria saber, assim, ó, hoje, assim, o que que tu faz por ti, assim, pra Geraldine mulher, assim, nessa nova fase, assim, da tua vida? O que que tu tem feito por ti? Então, eu digo que agora, né, eu tenho uma filha que tem 2 anos, então eu sempre acho que é um ciclo, né, que a gente vive, ou que eu vivi nas minhas maternidades. Então, agora que eu começo a conseguir olhar plenamente para mim novamente, sabe? E porque, querendo ou não, a gente existe um momento de uma dedicação muito forte para uma Sim, criança, né? muito. E no começo eu tentava lutar contra isso, e agora eu disse, não, calma aí, vamos fazer a coisa certa, né? Coisa certa não, mas não vou lutar, vou viver isso que eu tô vivendo agora, que a gente abdica muito da gente, mas agora a gente começa a Recuperar. se recuperar, se reconstruir, uma nova mulher, né? Que é isso que a gente vira, uma nova mulher, Uma nova mulher. né? Nossa. Então eu adoro, e que eu tenho feito muito por mim, olhar para mim de diversas formas, né? Fazer terapia, eu acho que para mim é sensacional. É um momento só meu e que eu tento manter assim, né? Porque é uma conexão comigo, é entender esses meus sentimentos, como eles vêm, como eu lido com eles, né? Eu tô num momento em que eu tenho reservado tempo para mim, para estudar, né? Então, Ótimo. para agregar mais no, nessas conversas sobre dinheiro, né? Então, em- estudar mais profundamente, né, como isso impacta na vida da gente para que eu possa melhorar como profissional quando eu vou conversar com outras pessoas sobre isso, né? E eu venho investindo também tempo em mim, né? De leitura, de relaxamento. Então, eu venho sistematicamente colocando esses períodos para mim, né? Por mais que às vezes tenha todo um burburinho e filho Nossa, chorando, sabe? Então, eu tô me permitindo esse tempo só meu, né? E que às perfeito. vezes é bem difícil, né? Muito, e assim gerar, traz uma culpa, né? Muita. E como é necessário a gente admitir que isso é abundância, né? Esse Uhum. investimento, essa é simples, sabe? Mas é tão difícil assim investir tempo de qualidade na gente, né? É. Então eu fico muito feliz, assim, de ouvir isso de ti, assim, né? Como é agora, assim, vamos dizer que nessa saída do puerpério, né? Quando a mulher se recupera, né? Começa a se recuperar, como que tá a tua relação com o teu corpo hoje? Eu sempre penso nisso, porque eu nunca tive uma boa relação com o meu corpo, sabe? Então, desde que eu me conheço por gente, que eu me lembro, assim, dessas sensações, eu lembro de nunca me sentir bem no meu corpo. Mas, de uma forma, assim, até meio estranha, eu digo, às vezes, meio, né, que não tem uma conexão, eu penso, depois que eu
tive 2 filhas, eu olho para mim e olho para o meu corpo com muito mais carinho hoje. Muito mais carinho. Porque eu penso que esse corpo é potência, é força, gerar 2 vidas. É Poxa. algo tão mágico, sabe? Que como é que eu não vou achar que esse corpo é incrível? Nossa, Entende? demais, demais, Gena. É. É muito bonito te ouvir falar, porque por séculos nos foi tirado, né, esse poder, essa força de olhar esse corpo de mulher com a força que é. Não precisa colocar nada, mudar nada, ele já é, né? Então, olha que bonito ouvir uma mulher, mãe de 2 mulheres, né? O que está sendo passado ali de mensagem, né, para elas. E isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu acho que isso me fez também olhar para mim com mais carinho. Óbvio que eu não me olho todos os dias no espelho e me acho maravilhosa, ou que eu não acho que eu preciso perder 1 quilinho, ou coisa assim, mas é algo que me preocupa menos. Até numa relação com o exercício, hoje eu vejo que eu me exercito por motivos mais nobres, para ter saúde, não para atingir uma forma física da qual eu sei que a minha constituição nunca vai ser essa, sabe? Então eu olho dessa forma, como é que quem eu sou, como é o meu corpo, a minha forma, e como eu posso ser a melhor versão de mim, né? Como eu posso ser uma versão mais saudável. E é isso que me move na hora que eu me exercito, né? Demais. E quando eu mostro para as minhas filhas de que eu me exercito porque eu quero ser saudável, porque eu quero brincar com elas, porque eu quero ter um tempo longo de vida e mexer o corpo, é isso, né? E como eu olho para mim e me acho bonita, e como elas têm que olhar para elas do jeito que elas são e se acharem bonitas, né? Sim. E, né, como é que a gente passa essa mensagem mais saudável sobre o corpo da gente? Que a gente não tem que estar padronizado para ser feliz, né? Exato, exato. Porque é muito fácil, né? Nos é vendido o tempo inteiro a fórmula da beleza, como que faz, e isso não existe. Enquanto dentro, por isso que eu achei muito legal, assim, o maior investimento que tu trouxe ali é a terapia, porque todo mundo se beneficia quando a gente faz terapia, né? Todas Sim, as relações, todas mesmo, todas. inclusive com o dinheiro que a gente citou tanto hoje. E, É, Gê, tu falou em vida longa, né? Isso me traz para uma das perguntas que eu tenho aqui, porque a gente já está mais para perto do fim, né? Mas eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer. Como tu te imagina bem velhinha? Assim, velhinha, eu tô dizendo, né? olha, eu primeiro me imagino uma pessoa com bastante saúde física e mental, né? Porque Bah, uma sem a outra não dá. deu, já deu, fechou, tchau, beijo, deu. Eu imagino uma pessoa bem ativa e uma vez eu pensava muito erroneamente de que depois de uma certa idade a gente não consegue mais começar coisas novas ou atingir objetivos. Eu vou fazer 40 esse ano e agora eu penso, nossa, eu Também. tenho uma vida longa pela frente, por favor, eu tenho muita coisa que eu quero fazer, coisas que eu tenho desejo, por exemplo, aprender a tocar violão e que uma vez que eu achava que ia ser tarde demais. Aí hoje eu penso, quando eu for mais velha, que daí as minhas filhas já vão estar andando com as suas próprias pernas, né? Que eu não vão depender tanto de mim. Que ótima oportunidade que eu vou ter tempo, né? Para poder começar hobbies novos, fazer coisas Nossa. legais, sem muita preocupação, né? E, né, já que a gente falou bastante de dinheiro, é isso que também vem, né, na minha cabeça quando eu penso, hoje eu preciso criar essa reserva para que no futuro, quando eu tiver saúde física, emocional, que eu também tenha dinheiro, né? Para que eu possa viver essas coisas, né? Que eu tenha esse meio que é necessário na sociedade que a gente vive, para que eu possa viver uma vida plena em todos os sentidos, né? Nossa, muito, muito. Tu acha que que recentemente tu e tua família fizeram uma transição de vida, né? Num caminho que é o caminho inverso do que a gente costumava ver um tempo atrás, mas que a pandemia já fez essa mudança, que é saiu da capital para o interior, né? E tu já veio do interior, né? Tu acha que é algo assim que foi motivado por esse
por um sonho de vocês dois? O que que motivou, né, essa saída para o interior agora? Eu digo que a gente muda muito de ideia, né? Que bom que a gente pode mudar de ideia muito, né? E a gente nunca tinha essa ideia de vir para o interior. Foi algo que nunca tinha me passado pela minha cabeça. Mas, de novo, vem a maternidade e joga muita coisa na tua cara, né? Então, eu acho que pensar, né, em ter uma vida mais longa, em ter uma qualidade de vida melhor, né? Fez com que a gente fizesse essa mudança. Então, olhar para as nossas filhas, que vida a gente proporciona para elas, que conexão com a natureza, de conseguir respirar, né, de ser menos agitado, né, tanto para a gente, para que a gente consiga conduzi-las, né, também de uma forma mais amorosa, mais respeitosa, né, então, sem uma correria insana. Então, acho que essa foi o motivador, né, dessa mudança. Que Buscar legal. qualidade de vida, assim. Tá mais perto da natureza, né? Isso é uma coisa Ah, tão presente que a gente se dá, assim, né? Poder ter muito. menos celular e mais natureza, assim, como isso é Ah, demais, né? E eu queria te sim. perguntar uma coisa que é a grande motivadora aqui do Tagarelar, dentro dessa Geraldine mulher, mãe, cheia de milhares de funções, né? Tem algum sonho da criança, Geraldine, assim, que tu lembra, que tu queria trazer pra cá? Eu tenho um sonho e eu acho que aos poucos eu venho cumprindo esse sonho, né? Que é de conhecer muitas culturas, assim, novas. E, e eu quero ainda viajar muito, porque eu adoro viajar. Diz que o meu motivador, né, do trabalho, lá meu sonho, meu desejo, se eu tivesse que dizer, é conhecer muitos lugares, né? Eu adoro conhecer culturas novas. E para mim, conhecer culturas novas é também através da comida, que eu adoro comer. E eu acho que é isso que eu trago muito em mim, sabe? E é algo que tá sempre, que eu sempre vislumbro, né? Como é que eu vou fazendo isso ao longo do tempo? E acho que eu venho trabalhando também a minha relação com o dinheiro que a gente falou, porque eu também preciso trabalhar a minha, porque às vezes eu também me perco, Claro. certo? Né? Nessas mudanças loucas de maternidade, para que eu consiga atingir isso. Então, tá sempre esse sonho tá sempre assim lá na frente. Eu tô sempre olhando para ele para ir em busca dele. E isso, então, assim, tinha uma das perguntas que eu deixei para trás, mas e acho que já responde, mas eu olhei para ela agora, que eu tinha botado aqui, né? O que que tu quer que o teu dinheiro faça por ti? Então, essa é a resposta. Ele é isso. Tu chegar nesses lugares que nem tu disse, eu quero viajar muito, né? É isso? Eu acho que é mais que isso, sabe? Acho que isso é uma das coisas, mas eu quero que ele me dê liberdade. Para mim, Hum. dinheiro, de alguma forma, né? Não vamos falar que dinheiro é liberdade, porque não é. A gente pode ter dinheiro e ser preso a muitas Sim, coisas, sim, né? sim, 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 sim. Mas acho que ele pode me dar liberdade e tempo, que é o Tempo. bem mais escasso que a gente tem, né? Nossa. Então, tempo de qualidade com as pessoas, eu poder escolher o que eu faço com o meu tempo, né? É, Bah. a serviço de que eu estou, né? Aonde eu invisto as horas do meu dia, sabe? E aí, com isso, eu posso viajar ou curtir a minha família, ou ficar na minha casa curtindo as minhas filhas, né? Eu acho que, no fundo, é a serviço disso, do tempo. Do tempo. E tu sabe o que eu acho mais bonito nisso, assim, quando eu te escuto falar, é que tu não precisou, né, passar por alguma questão, às vezes, de saúde, né? Até assim, alguma questão, algo ruim na tua história, para poder valorizar o que é o mais importante que a gente tem, que é o tempo. Né? Eu acho isso muito bonito, assim, de te ouvir, assim, é muito rico. Tu não precisou passar por nada desse tipo de coisa para poder olhar para a vida e dizer, eu quero tempo.
É que acho que a gente passa, né, Aline, quando a gente tem filho, porque o tempo passa tão rápido. Nossa! E se tem uma coisa que escancara isso é ver um filho crescer. Muito, É um tempo que voa. muito. E olhar para outras histórias e estar em contato com outras mulheres. Acho que eu me proporcionei muito isso nos últimos anos. E a gente vê histórias, e eu digo, sair um pouco da nossa bolha, faz a gente pensar mais sobre isso, né? Muito. Nossa. Então, acho que a gente também não só escutar, mas absorver, né? As histórias dos outros e como isso atravessa a gente e o que que a gente faz com isso, né? Nossa, Como é que a muito. gente olha, né, para a nossa vida a partir das experiências dos outros e o que que a gente pode fazer de melhor com isso, né? Nossa, nossa, demais, sabe? Eu saio hoje daqui com uma vontade assim de fazer a roda girar, de fazer mulheres que não teriam acesso, que não têm acesso, na verdade, a tudo que tu traz de conhecimento, assim, e que tu traz de uma forma fácil de entender, e não aquela coisa que, meu Deus, eu abro um site e digo, não sei nem o que está escrito aqui, né? Então isso é muito legal, sabe? Queria muito de coração que mulheres tivessem acesso a isso que tu traz, sabe? E eu queria muito saber, assim, para a gente poder, a gente chegou, né, ao finalzinho, se tu tem algum livro para nos indicar, algum filme, mas que faça que abra a nossa mente, assim, que faça a gente entender um pouco mais, assim, desse universo, assim, dessa relação dinheiro. Eu acho que eu teria vários livros para falar aqui, mas que podem ser até meio pesados, assim, nesse sentido. Mas um livro que ele é até um livro de fácil leitura e que faz a gente entender o básico do básico, sobre o dinheiro, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? Eu vou botar E a depois gente, aqui. e aí, através do livro, né, quem tiver a oportunidade de ler, vai entender que o dinheiro faz parte da vida da gente muito antes da gente pensar que o dinheiro já permeava a vida das pessoas, né? E como a base, ela é igual desde sempre. Demais, É, demais. Não, acho que é ótima um livro indicação. legal. E tu tá nesse momento lendo algum livro para ti? Eu tô lendo muitos Que tu livros. é a leitora, eu sei, eu sei. Eu já li livros que tu indicou, alguns, inclusive. Mas eu É, quero saber se tu tá lendo algum, assim, legal para indicar agora para mim. eu li um livro bem legal e que acho que fala um pouco sobre o que a gente falou aqui do tempo, da vida da gente, como a gente usa esse tempo, que é 100 dias alegres. Agora eu até vou ficar devendo o nome do livro, mas Não, não, mas depois aí eu tu. te passo É, certo, porque eu boto na tá? descrição do teu episódio. Tá. Eu passo o nome do livro e da autora, mas um livro bem legal que fala sobre a morte chegando e o que que a gente faz até essa morte chegar, como a gente curte a vida da Nossa, gente, né? Ou o que a gente faz com esse tempo que nos resta e como a gente usa ele da melhor forma. Bem legal, um livrinho assim, que eu digo, um livro fácil, uma leitura bem tranquila, assim, de recreação, sabe? Porque quero tem os livros muito. mais técnicos e eu faço um Isso. balanço nas minhas leituras. E esse foi um que me chamou a atenção, assim, né? De como a gente tem que aproveitar a vida também, né? Muito. Ai, Gera, vou anotar certo porque eu quero muito. Gera, eu quero agradecer por tu ter aceitado a tua estreia, falando que muito mais pessoas possam te convidar a falar para que mulheres de tudo que é canto possam te ouvir. Isso é muito importante, tá? Obrigada por ter aberto assim a tua casa, o teu espaço aqui para mim e por existir, né, na minha vida. Eu posso ter a honra de te chamar de amiga, isso é uma honra mesmo. Teria milhares de perguntas, porque assim, ó, eu posso provar que eu fiz uma lista aqui, mas o tempo, ele é algo importante de ser valorizado e eu cumpri aqui, né? Quero saber se tu quer deixar alguma mensagem, quer dizer algo, ou só deixar um tchau para nós aqui. Aline, eu quero agradecer também, porque a gente já sabe, né, como os nossos tagarelares aqui são sempre bons, né? Não é porque hoje a gente está gravando, mas a gente
sempre nas nossas conversas Rende. rende muito, a gente tem boas ideias, consegue, né, compartilhar muita coisa legal. Então é legal estar aqui gravando hoje, para, que nem tu falou, compartilhar com mais pessoas, né? E fico muito feliz. Acho que foi uma estreia bem bacana. Me senti bem à vontade na tua casa. E se alguém quiser conversar mais comigo sobre dinheiro, é só me chamar lá no Insta que a gente conversa. Né? Te Sim. agradeço de coração. Eu vou deixar, inclusive, o Insta, não só as indicações de livro, mas o Insta da Gera, porque, sim, algumas mulheres podem ter o interesse nesse momento de fazer essa mentoria e ter um acesso, assim, de mais qualidade, assim, a olhar não só para o dinheiro, mas para a sua vida, assim, casando esses dois assuntos tão importantes, assim, né? Obrigada, Aí, minha querida. Um beijo. Ensina a tua família tão amada por nós aqui em casa. Uma ótima semana para pra vocês. ti também. Beijão. Um beijo. Tchau, tchau.